Muito bem. Bom, bom dia novamente a todos e todas os que não estavam aqui. A candidata, Daiane, estão retomando essa etapa do concurso MC 047 de Farmacologia, Pesquisa Transnacional e Doença Não Transmissível. Então, agora é a etapa de prova prática. Você tem até 30 minutos para fazer a sua apresentação, seguida de 15 mais 15 minutos de arguição do projeto e de seu memorial. Certo? Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Daiane Santos Gomes Acioli e hoje vou apresentar a minha prova prática sobre o projeto de atuação acadêmica e defesa do memorial para o concurso edital 54 de 2024 da FRJ para a vaga de código MC 047, Farmacologia, Pesquisa Translacional em Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Bem, eu inicio a minha fala falando sobre o princípio da indissociabilidade universitária. E ele é um conceito que estabelece que o ensino, pesquisa e extensão devem ser trabalhados de forma equivalente. E as vivências aprendidas em um campo podem e devem ser aplicadas para o outro, contribuindo assim para o crescimento da universidade. Eu ainda destaco que, entre esses três pilares, a gestão é uma atividade que vai permear e permitir o bom funcionamento dessas três etapas, né, que são os pilares da universidade. Começando falando, então, sobre a parte de pesquisa, caso eu seja aprovada nesse concurso, eu pretendo desenvolver um projeto de pesquisa que tem como título Estudo de novos alvos terapêuticos na hipertensão sensível ao sal. ênfase no sistema renina-angiotensina intrarrenal e o papel da sinase induzida por sal. E, bem, a autoingestão de sódio ela é conhecidamente um vilão para o desenvolvimento de doenças cardiorrenais. E isso fica claro quando a gente observa que a ingestão de sal, não só brasileira, mas a nível mundial, é o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E dentre as várias doenças que podem ser desenvolvidas a partir do alto consumo de sal, eu destaco a hipertensão arterial sistêmica, que é o principal fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis, afetando cerca de 30% da população mundial. E dentro desse amplo espectro de pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica, a gente pode dizer que uma parte deles pode ser considerado pacientes hipertensos sensíveis ao sal. A hipertensão sensível ao sal, então, ela é caracterizada pela alteração da pressão arterial em resposta a um aumento prolongado da ingestão de sal. E se sabe que mais de um quarto da população mundial sofre de hipertensão sensível ao sal, e estima-se que 10% dos óbitos por doenças cardiovasculares e renais podem ser atribuídos ao consumo superior de 2 gramas de sódio por dia. E, bem, dentro do processo de desenvolvimento de sensibilidade ao sal, a gente sabe que o rim é um órgão-chave nesse processo, uma vez que, dentre as várias funções que o rim exerce no organismo, uma delas é o processo de reabsorção de sódio. E o sódio é o principal íon do fluido extracelular, e assim ele consegue regular a pressão arterial. E, bem, o que a gente vê na epidemiologia sobre o papel do rim no desenvolvimento da sensibilidade ao sal é que existe uma relação mútua entre o funcionamento renal, a autoingestão de sódio e o desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica. Isso porque pacientes hipertensos sensíveis ao sal apresentam reabsorção errônea de sódio, levando ao aumento do volume extracelular, que leva, então, ao aparecimento de lesão renal. E o contrário é verdadeiro, ou seja, pacientes renais crônicos, as evidências demonstram, né, que pacientes renais crônicos têm um tipo de hipertensão que pode ser classificada como sensível ao sal, devido à disfunção renal que prejudica a natriurese pressórica e, secundariamente, a resistência vascular, faz com que a hipertensão se amplifique. Dessa forma, a gente tem uma tríade que envolve a alta ingestão de sódio, a hipertensão arterial sistêmica e o desenvolvimento de disfunção renal, de maneira que a gente não sabe dizer quem que inicia o próximo. E o que isso se reflete na clínica? Por que é importante a gente estudar a sensibilidade ao sal e a hipertensão sensível ao sal? Porque a gente sabe que existem dois fenótipos distintos na população. Uma população que é resistente e uma que é sensível ao sal. E esse fenótipo de sensibilidade ao sal, ele vai fazer com que esse paciente tenha uma resistência ao tratamento farmacológico padrão, refletindo em uma hipertensão mais grave, e a ausência de controle da pressão arterial elevada faz com que esse paciente possa desenvolver lesão em órgãos-alvo, por exemplo, o rim, levando ao aparecimento de doença renal crônica.
E a doença renal crônica, ela é uma doença silenciosa. Então, quando esse paciente é diagnosticado com a doença renal crônica, ele já está em um nível da doença já estabelecido. E, nesse ponto, não existe uma terapia farmacológica eficaz que consiga prevenir, né, o avanço da doença. A única terapia atual existente é a terapia renal de substituição, composta de diálise intraperitoneal, hemodiálise e transplante renal. Mas se existe uma terapia para a doença renal crônica, por que a gente precisa estudar novos alvos ou novas farmacoterapias para ela? Porque ela não é a melhor opção para o paciente, uma vez que tem um alto impacto social, econômico e também um alto impacto ambiental. E bem, sabendo então que existe essa diferença, né, entre os fenótipos, entre resistente e sensível ao sal, é importante que a gente entenda e faça um diagnóstico diferencial para que esse paciente sensível ao sal seja tratado de maneira diferente. Além disso, a busca por alvos terapêuticos que vão permitir o desenvolvimento de uma farmacoterapia específica. Mas quais as vias, né, que estão envolvidas no processo de sensibilidade ao sal? Isso é importante para que a gente consiga, então, determinar novos alvos terapêuticos. E dentre a ampla gama de vias que estão relacionadas ao processo de sensibilidade ao sal, eu destaco o sistema renina-angiotensina-aldosterona intrarrenal e a sinase induzida por sal. Bem, o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele é amplamente conhecido pelo seu papel no controle da pressão arterial e na homeostase cardiovascular. Mas o que vem se propondo é que a sua ativação a nível local no rim esteja relacionada a processos fisiopatológicos. Então, a hipótese atual, muito discutida, é que o sistema renina-angiotensina-aldosterona sistêmico participa de ações fisiológicas no organismo, enquanto que a sua ativação a nível renal estaria participando de mecanismos fisiopatológicos. E isso é corroborado pelos dados na literatura. Então, um estudo avaliou que o uso de um bloqueador de receptor de angiotensina 2, quando administrado em conjunto com uma dieta de alto sal, melhorou as alterações estruturais e funcionais cardíacas renais em ratos espontaneamente hipertensos, sem promover a redução da pressão arterial. Além disso, a atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona em ratos espontaneamente hipertensos não foi suprimida após 4 semanas da alta ingestão de sódio, contribuindo para a exacerbação do dano renal observada nesse modelo. Outra hipótese que corrobora essa ativação inapropriada do sistema renina-angiotensina intrarrenal é que o rim ele consegue formar toda a via do sistema renina-angiotensina, porque ele tem todos esses componentes necessários para formar angiotensina 2 e funciona de maneira independente do sistema renina-angiotensina-aldosterona sistêmico. E, bem, alguns dados, né, apoiam que a ativação inapropriada e sustentada desse sistema a nível renal está relacionada com os mecanismos fisiopatológicos da hipertensão sensível ao sal. Então, por exemplo, a superexpressão transgênica de angiotensinogênio e renina no rim provocou hipertensão crônica independentemente do sistema renina-angiotensina-aldosterona sistêmico. Em um modelo animal de hipertensão induzido por angiotensina 2, a alta ingestão de sódio, após 2 semanas, promoveu a inibição sistêmica do sistema renina-angiotensina, mas a ativação inapropriada dele a nível renal, observado pela alta concentração de angiotensinogênio urinário. E em humanos, isso também já foi observado, uma vez que a pressão arterial apresenta uma correlação positiva com a concentração renal de angiotensina 2, mas não a concentração plasmática desse peptídeo. E quando a gente pensa, então, no ator que leva, né, que vai fazer com que esse sistema seja mais ativo, que é a angiotensina 2 intrarrenal, existem várias vias que podem levar ao aumento dela. Dentre essas vias, eu destaco a via que leva ao aumento de renina, que é liberada pelas células principais do ducto coletor. E esse processo ele é, então, amplificado pela ação do receptor de pró-renina. Mas quem que é o receptor de pró-renina? Ele faz parte da via não clássica do sistema renina-angiotensina. Ele está expresso principalmente na membrana apical das células intercalares do ducto coletor. Então, aqui nessa imagem, a gente vê que o receptor de pró-renina ele tem uma estrutura transmembranar, e esse bolso catalítico, então, é onde a renina ou o receptor de pró-renina se ligam, e aqui acontece o aceleramento, a aceleração, desculpa, da catalisação do angiotensinogênio para a angiotensina 1. Dessa forma, isso amplifica a produção de angiotensina 2, aumentando a atividade da renina e também colocando mais um componente inexistente até então, que é o receptor, que é a pró-renina de fato.
E os estudos vêm demonstrando uma correlação entre o aumento da expressão do receptor de prorenina e o agravamento da hipertensão e também o dano renal. Então, por exemplo, a deleção do receptor de prorenina no ducto coletor especificamente prejudicou a capacidade de concentração da urina e, assim, atenuou o desenvolvimento da hipertensão durante a infusão de angiotensina 2. Já a deleção de renina, também específica no ducto coletor, atenuou a retenção de sódio e a hipertensão induzida por angiotensina 2. Bem, e não só o receptor de prorenina está associado a esse desenvolvimento, né, da sensibilidade ao sal. Ele também possui uma forma solúvel. Então, aqui na região do domínio extracelular, proteases conseguem clivar essa região, fazendo com que o receptor de prorenina agora solúvel saia das células intercalares, aonde eles estão inicialmente, indo até então as células principais do ducto coletor, encontrando a renina que é liberada localmente, e isso é uma evidência anatômica de que eles, em conjunto, atuem de maneira inapropriada, ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona nessa região. Bem, falando então da segunda via que é muito estudada, que é a sinase induzida por sal, a SIC. A SIC é uma serina-treonina sinase da família das proteínas sinases ativadas por AMP. Essa sinase ela tem 3 isoformas conhecidas, né? A SIC1, a SIC2 e a SIC3. A SIC1, então, foi primeiramente clonada na glândula adrenal de ratos com dieta hipersódica. E devido a isso também, né, justifica o seu nome, né? E a partir dela, então, diversos estudos vêm correlacionando a alta ingestão de sal com a atividade da SIC e a sua repercussão no organismo. Aqui eu trouxe alguns estudos que foram importantes, né, no cenário do entendimento do papel da SIC na sensibilidade ao sal. Foi visto que animais nocaute para SIC1, em uma dieta de alto sal, apresentaram um aumento de pressão arterial. E um estudo muito importante de 2007 mostrou que a alta concentração de sódio intracelular em células renais promovem um aumento da atividade da SIC1, que leva a uma ativação de uma via de sinalização, que, por fim, promove o aumento da atividade da sódio-potássio ATPase. E foi esse estudo que norteou um estudo desenvolvido pelo grupo que eu me encontro. E esse projeto ele resultou em um artigo publicado em 2023, no qual eu divido a primeira autoria com a professora Sabrina Gonçalves. E o que nós observamos nesse estudo? Em um modelo animal resistente ao sal, ou seja, esse animal ingere mais sódio, mas não apresenta hipertensão, nós observamos uma disfunção renal subclínica que foi correlacionada, então, ao aumento da atividade de SIC e ao aumento inapropriado da atividade da sódio-potássio ATPase. E quando esse mesmo modelo, né, de alta ingestão de sódio é associado à administração de um análogo da aldosterona, o que nós observamos é que esse animal ele apresenta sensibilidade ao sal, tendo, então, aumento da sua pressão arterial, e tem uma doença renal crônica e um dano tecidual bem expressivo, que nós associamos, então, à redução da atividade da SIC e atividade da ATPase responsável pela reabsorção de sódio. É importante falar que, nesse estudo, nós não conseguimos analisar, de fato, qual isoforma estava envolvida. Mas, baseado nos estudos anteriores a esse, nós achamos que, muito provavelmente, a isoforma 1 que estaria relacionada nesse modelo específico de sensibilidade ao sal. E, bem, durante o meu mestrado, nós decidimos analisar um outro modelo de sensibilidade ao sal. Nesse modelo, utilizando o camundongo C57 Black CJ, que tem uma sensibilidade ao sal devido ao seu background genético, nós utilizamos um inibidor da SIC de maneira farmacológica. E a inibição da SIC reduziu a pressão arterial sistólica, que é sensível ao sal, e impediu a progressão silenciosa da inflamação e do estresse oxidativo na região cortical renal. E, diferente do outro modelo, nós associamos, então, essa redução do processo inflamatório e do estresse oxidativo à inibição da atividade da SIC2. E, de fato, a SIC2, né, ela vem sendo associada a processos inflamatórios. Então, a inibição farmacológica da SIC2 promove um fenótipo anti-inflamatório estável em macrófagos. E a inibição da SIC2 ela representa uma nova abordagem para o tratamento de doenças inflamatórias. Então, muito bem se estudado novas moléculas que consigam inibir a atividade da SIC2 e, assim, reduzir a progressão das doenças inflamatórias. E, bem, estou falando aqui de inflamação, mas o que isso tem a ver com o modelo de hipertensão sensível ao sal que eu estou propondo, né? Então, a gente sabe que a alta ingestão de sódio leva ao aumento da pressão de perfusão renal, e isso está associado ao aumento do infiltrado celular, do infiltrado de células imunes no rim.
Além disso, a alta ingestão de sódio aumenta a osmolaridade tecidual, que vai favorecer a polarização de macrófagos para um fenótipo pró-inflamatório. Sendo assim, os macrófagos têm um papel importante no processo de retenção de sódio, vasoconstrição e elevação da pressão arterial. E aí nós nos perguntamos, será que existe uma relação entre a atividade inapropriada do sistema renina-angiotensina intrarrenal e a SIC no componente inflamatório da sensibilidade ao sal? A gente já sabe, então, que a SIC, principalmente a SIC2, tem muita importância nesse papel. E dentro do sistema renina-angiotensina, a gente aborda, então, o receptor para renina solúvel. Uma vez que tanto a sua forma, né, que está que está na região transmembranária, e a forma solúvel, estão relacionadas à ativação de mecanismos fibróticos e inflamatórios. E evidências sugerem que o receptor para renina solúvel estimula a infiltração de macrófagos no rim e ativa o seu perfil pró-inflamatório. Sendo assim, algumas perguntas relacionadas tanto à SIC, à renina, o receptor para renina e ativação desse receptor a nível de macrófago, né, podem estar relacionados ao processo de sensibilidade ao sal. Então, a gente se pergunta, como que a SIC é regulada na região medular em um ambiente com alta concentração de sódio? A SIC participa da ativação inapropriada do sistema renina-angiotensina-aldosterona intrarrenal? E como que o receptor de prorenina solúvel contribui para a inflamação renal na sensibilidade ao sal? Sendo assim, o objetivo central do projeto é avaliar o papel da SIC sobre o eixo pró-renina, receptor de pró-renina e a sua forma solúvel na inflamação renal durante a hipertensão sensível ao sal. E, para isso, nós delimitamos alguns objetivos específicos. O primeiro, então, é avaliar a correlação entre a atividade da SIC e do sistema renina-angiotensina intrarrenal nas células de ducto coletor em resposta a uma alta concentração de sódio, usando culturas de células imortalizadas e técnica de silenciamento gênico com o uso do dominante negativo específico. Assim, a gente vai conseguir isolar cada isoforma, entender qual delas que estão relacionadas ao processo da ativação inapropriada do sistema renina-angiotensina durante um ambiente com alta concentração de sódio. O segundo objetivo, então, é determinar o efeito do receptor de prorenina solúvel no perfil inflamatório renal, que amplifica a lesão renal e estabelece a doença renal crônica. Então, aqui a gente quer analisar, utilizando técnicas geômicas, analisar, então, o perfil inflamatório dos macrófagos que serão extraídos do peritônio de rato Zwister, e esses macrófagos serão, então, submetidos a um ambiente com uma alta concentração de sódio. O terceiro objetivo é caracterizar o eixo da SIC e do sistema renina-angiotensina intrarrenal no modelo de hipertensão sensível ao sal. Então, nesse modelo, né, que foi o modelo que a gente publicou em 2023, utilizando o DOCA-SAL, nós pretendemos correlacionar essas duas vias e identificar biomarcadores de sensibilidade ao sal nas amostras biológicas desses animais. E o quarto objetivo específico é caracterizar os marcadores de sensibilidade ao sal em amostras biológicas humanas. Então, nesse ponto, a gente quer, em parceria com a Unifesp, então nós estamos em reuniões iniciais com o grupo da Unifesp, que tem uma expertise em trabalhar com amostras biológicas e analisar possíveis biomarcadores de diversos tipos de doença. Aqui a gente pretende analisar, então, amostras biológicas de pacientes normotensos e hipertensos e fazer essa divisão entre pacientes resistentes e sensíveis ao sal. E, bem, como uma recém-pesquisadora, eu preciso de auxílio, né, para conseguir consolidar o meu grupo de pesquisa. Nesse sentido, parcerias para o desenvolvimento do projeto são essenciais para que eu consiga avançar nesses primeiros anos. Então, contando com parcerias que eu já tenho atualmente, como a professora Minofa Prieto, da Universidade da Tulane dos Estados Unidos, e o professor Alexis Gonçalves, da Universidade do Valparaíso, do Chile. Então, eles têm uma expertise muito grande em estudar eixos alternativos do sistema renina-angiotensina-aldosterona e também da técnica de dominante negativo que eu pretendo utilizar. Já a professora Dulce Casarini, né, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, é a partir dela que nós, então, pretendemos fazer essa parte de trabalho em humanos, analisando as amostras biológicas de humanos. E, claro, né, não poderia falar, né, eu não poderia deixar de falar que, caso eu consiga entrar nesse concurso, eu pretendo, inicialmente, iniciar o meu grupo de pesquisa junto da professora Luciane Morcillo, que é o grupo de pesquisa que eu estou inserida atualmente, que é o Laboratório de Farmacologia Renal. Então, no primeiro momento, contar com o apoio dela para que eu consiga desenvolver o meu projeto e captar alunos de graduação e pós-graduação.
É importante falar que o grupo, né, atualmente, ele está inserido no Centro de Medicina, Centro de Pesquisa em Medicina de Precisão. Então, é um espaço colaborativo onde diversos grupos com diferentes expertises atuam em conjunto. E lá eu tenho acesso, então, a toda a estrutura das técnicas ômicas, além de parcerias com os professores especialistas nesse campo, como a professora Marina Amaral, e então conseguir avançar o meu projeto nesse sentido. E, bem, como um objetivo filosófico, a gente não pode falar sobre o impacto social, econômico e a qualificação profissional que esse projeto traz para a sociedade. Então, estudar os mecanismos que possam servir de marcadores precoces da sensibilidade ao sal é importante, né, para que a gente já viu a questão de pacientes sensíveis ao sal serem mais suscetíveis a comorbidades a longo prazo, e que possam servir como uma terapia farmacológica eficiente nesse processo. Então, isso é importante para a gestão pública, uma vez que os impactos sociais, econômicos e ambientais que eu já comentei são geridos por órgãos governamentais. Além disso, a proposta é original, pois não se sabe o papel da SIC sobre a ativação inapropriada do sistema renina-angiotensina-aldosterona intrarrenal e a função do receptor de prorenina solúvel nessa interface entre o sistema renal e inflamatório no desenvolvimento da sensibilidade ao sal. E com relação à qualificação profissional, esse projeto permite, então, a formação acadêmica de alunos de graduação e de pós-graduação, além de consolidar um grupo pioneiro em pesquisas em doenças cardiorrenais, com ênfase na inflamação dentro do ICB. E aqui eu trouxe uma imagem da minha aluna, Júlia, que ela acabou de defender o TCC, então eu orientei o TCC dela, e agora ela se prepara para ingressar no mestrado, no programa de pós-graduação em farmacologia e química medicinal, que eu pretendo me credenciar como orientadora colaboradora. E, bem, falando um pouco agora sobre a parte de ensino, eu gostaria de salientar que, durante os anos de 2021 e 2023, eu atuei como professora substituta no Departamento de Graduação em Farmacologia. E, durante esse período, eu pude participar das aulas para vários cursos da área da saúde, como medicina, farmácia, enfermagem. E a principal metodologia ativa que eu tive acesso foram as discussões de questões previamente respondidas pelos alunos, que nós chamamos de seminário. E essa metodologia ela é utilizada desde a época que eu era aluna de graduação. E durante aquele período, ela funcionava de maneira excelente. Mas, após a pandemia, a gente pôde observar que os alunos não se adequavam tão bem a esse tipo de metodologia, não conseguindo extrair o máximo, né, que ela podia nos fornecer. Então, como a gente sabe que a UFRJ tem poucos recursos de infraestrutura, a metodologia ativa que eu trago como proposta é o uso de mapas conceituais e sites de farmacologia. Então, esses mapas conceituais eles podem ser feitos através desse site, que é um site gratuito. E, além disso, os sites de farmacologia eles permitem que o aluno consiga visualizar questões farmacocinéticas e farmacodinâmicas que muitas das vezes são difíceis de explicar em sala de aula sem a questão visual. Além disso, eu não posso deixar de falar do AVA, que é o ambiente virtual acadêmico da UFRJ, que é disponível, então ele está disponível gratuitamente pela UFRJ e também ele é possível realizar quiz e fóruns para dúvidas, né, facilitando o contato do professor com o aluno. É importante falar que esses recursos, eles não precisam de altos custos pelos próprios alunos. Então, basta o aluno ter um telefone, um computador e acesso à internet, e ele consegue acesso a essas metodologias. Já com relação à pós-graduação, eu pretendo me credenciar ao programa de pós-graduação em farmacologia e química medicinal, como eu já comentei, e orientar alunos dentro da pós. Além disso, eu pretendo contribuir com o ensino na pós-graduação com disciplinas já existentes, como, por exemplo, tópicos especiais do sistema renina-angiotensina-aldosterona e a formulação de uma nova disciplina de tópicos especiais em rim e hipertensão. E, por fim, falando um pouco da extensão, as minhas atividades de extensão prévias, elas se concentram no curso prático de farmacologia, feito pelo ICB aqui na FRJ, e também, mais recentemente, o Descobrindo a Biofísica. Então, eu pretendo continuar contribuindo com o curso prático de farmacologia, mas agora propondo um novo módulo para esse curso, chamado Análise da Apoptose e Necrose de Células Renais por Citometria de Fluxo. E esse curso prático, então, são alunos de graduação de diversas universidades que têm acesso, então, aos laboratórios dentro da universidade, e aí fazer com que esses alunos tenham contato com a técnica de citometria de fluxo.
Além disso, eu pretendo iniciar um novo projeto de extensão chamado Sal na Medida, Educação para uma Vida Saudável, na qual nós faremos atividades lúdicas com crianças em escolas municipais entre 10 e 13 anos, com o objetivo de conscientizar o alto consumo de sal e o dano à saúde cardiovascular e o aumento de pressão arterial. É importante falar que o letramento em saúde cardiovascular, ele não impacta somente a vida das crianças, né, que estão inseridas, mas também influenciam positivamente os adultos ao seu redor, uma vez que as crianças, quando chegam em casa, discutem com o pai, falam sobre o que aprenderam, e isso vai criando uma conscientização para fora da universidade. Por fim, então, eu concluo a minha fala reafirmando o meu compromisso com a universidade, então, falando sobre pesquisa, né, no processo de arrecadação de recursos financeiros através de editais do Serra Pilheira, Ciência Pioneira e agências de fomento, como CNPq e FAPERJ, além de estabelecer um grupo inédito de inflamação cardiorrenal dentro do ICB. Com o ensino, contribuir com as novas metodologias de ensino de farmacologia nos cursos de saúde, também contribuição dentro do programa de pós-graduação, e extensão com relação ao letramento em saúde cardiovascular para crianças e a participação em projetos existentes. E, claro, falando também da gestão que permeia esses 3 pontos, né, que é importante para o funcionamento deles. E, por fim, eu concluo a minha fala falando rapidamente sobre a minha vida, o meu histórico acadêmico. Então, eu ingressei na UFRJ em 2012, e nesses 13 anos que eu estou dentro da UFRJ, 11 deles eu passei dentro do ICB. Então, foi dentro desse instituto que eu pude crescer, me desenvolver como profissional, e agora eu me sinto preparada para fazer parte do corpo docente dessa instituição. Obrigada. Obrigado, Daiane. São 10:02. Vamos passar, então, agora para a etapa de arguição. Isso, se localiza ali. Aí eu vou deixar à disposição dos membros externos da banca para iniciarem. A professora Luciana já se manifestou ali. Então, todo o seu microfone. Bom dia, Daiane. Tudo Bom bem? dia, tudo? Pelo tempo, eu vou misturar um pouco o teu memorial e o que você apresentou aqui agora, porque é indissociável, é a tua vida. Isso, tá bom. Então, eu vou colocar aqui na história. Você está concorrendo a uma vaga de farmacologia translacional, Sim. perfeito? Fundamentado nisso, o que o seu projeto é farmacologia translacional? Essa é a minha primeira pergunta. Posso responder? Pode. Tá bom. Então, pensando na translacionalidade do projeto, né, pensando no processo, né, de aceleração do que é encontrado dentro do laboratório, da pesquisa básica, né, para uso da população, a parte do projeto de biomarcadores da sensibilidade ao sal seria a parte da translacionalidade do projeto. Então, se nós conseguirmos identificar, né, dentro do laboratório, possíveis biomarcadores que sejam de fácil acesso, pensando, né, a nível hospitalar e nível ambulatorial, a gente conseguir identificar esses biomarcadores, isso vai facilitar o processo de identificação dos pacientes que são sensíveis e resistentes ao sal. E aí, isso, rapidamente passando para nível clínico, né, a gente consiga diferenciar essa população e, claro, também o tratamento deles. Perfeito, Daiane. Mas, assim, o grosso do que você apresentou não é isso. Você Sim. apresentou uma pesquisa clássica Uhum. de estudar papel de células renais numa hipertensão sensível ao sódio, tentando investigar o eixo renina-angiotensina-SIC no ducto coletor. Uhum. Esse foi o projeto que você apresentou. E aí eu te pergunto, isso já não é uma continuação do que seu grupo de pesquisa vem fazendo? O que que você vai trazer de novo? Porque, para mim, vou completar, eu vejo a tua pesquisa no departamento de fisiologia e não no departamento de farmacologia, cuja vaga é pesquisa translacional. Sim, eu entendo isso. É importante falar que o trabalho realizado atualmente pelo grupo de pesquisa da professora Luciene, ele é muito focado na região do córtex renal, né? E quando a gente pensa na formação da urina, é muito importante a parte da medula, que é o que eu estou pretendendo analisar no projeto, que eu até falei sobre a parte de estudar, né, essa parte de sistema renina-angiotensina a nível medular,
porque é na medula que podem acontecer, por exemplo, a liberação de renina, do receptor de prorenina solúvel, né? Então, a análise desses biomarcadores seriam importantes. Com relação à parte de farmacologia de fato, o grupo já tem uma colaboração com o LASBio. É claro que isso não tem nada a ver com o projeto que eu estou propondo, mas uma vez que a gente consiga identificar, por exemplo, o potencial de modulação do receptor de prorenina, por exemplo, a gente pode pensar em uma colaboração com outros grupos já existentes, em pegar moléculas que já existam, ou então moléculas novas, né, para que consigam modular. Eu entendo que o projeto possa parecer inicialmente mais direcionado para a fisiologia, mas o ponto final dele é entender um alvo terapêutico para que assim a gente consiga modular. Então é importante, dentro da farmacologia, existem vários modos da gente conseguir identificar uma molécula. Nesse caso, eu estou indo por um ponto de determinar um alvo terapêutico e depois, posteriormente, identificar uma molécula que possa se ligar de maneira seletiva a esse alvo terapêutico. Então, perfeito. E minha última, juro que é a última, e não falo mais, passo para os colegas. Quando a gente fala de hipertensão sensível a sal, né, como que você vai conseguir convencer um assessor de uma agência de financiamento à pesquisa que o ducto coletor é a chave para essa história? Porque quantos por cento de sal é reabsorvido no ducto coletor? Sim, Como é que muito pouco. acontece? Então, como é que você justifica para mim, assessora do CNPq, que vou pegar teu primeiro projeto, que eu tenho que dar dinheiro para você? Sim, entendi. Então, quando a gente pensa na farmacologia existente, né, no tratamento da hipertensão de maneira geral, grande parte dele está relacionado, então, por exemplo, à modulação de transportadores na alça de Henle, né, na região não do ducto coletor, mas na alça de Henle principalmente, né? E quando a gente vai analisar a epidemiologia, a gente vê que ainda tem muitos pacientes que não conseguem ter um bom controle de pressão arterial, mesmo com esses medicamentos que atuam nessa região. Então, se a gente continuar fazendo mais do mesmo, isso pode significar que a gente não encontre novas terapias para essa população que sim afeta o sistema, né, de saúde e, no fim, os cofres públicos. Então, entender novas regiões do néfron, como o ducto coletor, por mais que ele não seja o responsável inteiramente pelo processo de reabsorção de sódio, e isso pode ser um ponto-chave que ainda ninguém havia estudado profundamente para, então, propor uma nova terapia daqui a alguns anos, claro. Obrigada, Daiane. Obrigada. A professora Miriam. Já que os meus colegas não se manifestam, eu queria aproveitar o gancho, então, da professora Luciana. Eu também fiquei com a impressão que o seu projeto, apesar de ser bem interessante, eu também trabalho muito com antipertensivos e com esse sistema, ele tem um caráter muito mais de fisiologia. E daí, eu não consigo dissociar, por exemplo, a aula de ontem, em que você apresenta uma aula sobre desenvolvimento de fármacos, né? E quando na fase 3 você não menciona o fato de que o grande motivo de attrition ou de não passar por essa fase é a comparação com o que existe no mercado. Então, quando você fala, vou controlar a pressão arterial, tá? Ou avaliar a possibilidade disso como alvo para controle de pressão arterial, eu acho que você deixa muitas vezes de pensar no global. E daí, onde está a farmacologia atrás disso? Ok, uma coisa é você entender como funciona esse mecanismo, entender isso como alvo. Mas em algum momento, né, eu esperaria na sua apresentação de projeto a proposta de onde estão é, esses fármacos que você vai testar contra esse alvo, ou qual é o processo em que você vai tornar isso farmacológico. E, né, só acrescentando essa questão de, ok, a translacionalidade é porque vamos fazer a colaboração com a professora Dulce Casarini, que por acaso é minha colega aqui. Identificar biomarcadores em seres humanos não necessariamente vai te ajudar no que você está propondo como alvo, tá? Eu trabalho muito com biomarcadores e faço estudos básicos concomitantes com o que eu faço em estudo clínico, mas eu tenho que estar avaliando a mesma coisa e não coisas diferentes. Então, esse biomarcador que você está procurando por ômica, seria esses receptores de pró-renina ou seria outra coisa totalmente aleatória? E se essas coisas aleatórias seriam para verificar como está o funcionamento do receptor de pró-renina? Isso não ficou muito claro e gostaria que você esclarecesse.
para além do receptor de prorenina, né, que está relacionado ao processo, então, da ativação inapropriada do sistema a nível renal, que leva ao processo de sensibilidade ao sal, eu também trouxe a SIC. Então, a SIC, como eu comentei, ela é uma sinase que tem sido muito estudada nesse âmbito da sensibilidade ao sal e também tem sido muito estudada no processo de doenças inflamatórias. Então, atualmente, existem várias moléculas sendo desenvolvidas e que já estão disponíveis para uso de pesquisa básica para inibição específica de cada isoforma. Então, quando a gente pensa a nível de translacionalidade, claro, e pensando também na parte farmacológica, né, do projeto, não é só o receptor de prorenina solúvel que a gente vai analisar através das técnicas de ômica. Também analisar a SIC, também analisar possíveis sinases que estejam relacionadas, mas especificamente a SIC, porque a gente sabe do papel dela no processo de sensibilidade ao sal. E aí, a gente conseguindo utilizar essas moléculas que já estão disponíveis no mercado, mas também, claro, propor novas moléculas para inibir a SIC pode ser, então, um possível potencial farmacológico no tratamento da sensibilidade ao sal. Então, só complementando, baseado nessa questão e na sua resposta, como você refaria essa aula que você apresentou hoje, considerando que o edital é para farmacologia translacional, e como você refaria o seu memorial também, que não menciona nada sobre isso? Bem, eu acho, o que acontece, eu quis trazer mais uma questão translacional, obviamente, pensando na farmacologia, mas pensando no que eu tenho agora. Então, eu não posso falar que eu tenho uma parceria com um laboratório que vai estudar novas moléculas para, por exemplo, inibir a SIC, se eu, de fato, não tenho. Então, isso é uma realidade. Eu não tenho um grupo de pesquisa, melhor, eu não tenho uma colaboração que possa desenhar essas moléculas que possam inibir a SIC, por exemplo, né? Então, eu preferi focar no que, de fato, eu tenho a oferecer, que talvez não seja, de fato, a farmacologia clássica, com a utilização de uma molécula que vai inibir um alvo terapêutico, mas que, sim, isso também está atrelado ao processo do desenvolvimento do projeto. Oi, professora Elisa. Oi, Daiane. Bom Olá, dia. bom dia. Daiane, eu senti falta, né, daqui do seu projeto e do que você propõe fazer. Quem é a Daiane, né? Qual que é a contribuição que ela traz para o programa, né? Porque o projeto em si, né, nessa prova, da prova prática, é trazer a contribuição que o candidato tem a oferecer ao programa, ao departamento. Tá? Por que que eu estou te perguntando isso? Eu não vejo uma clara dissociação, tá? Embora você tenha falado aí com a professora Luciana, que você vai estudar a medula, e a parte inflamatória, mas eu não vejo uma clara dissociação entre o que você propõe a fazer com o que você já tem feito agora junto à sua supervisora, tá? Então, eu não enxergo claramente quem é a Daiane, qual é a contribuição dela para o departamento. Então, com esse projeto, tá? Qual que é a sua cara dentro do departamento, tá? Visto que realmente é um projeto mais voltado à fisiologia e não à farmacologia, tá? E ainda a farmacologia translacional, né? E aí, o que também me espantou um pouco é o fato de você achar de você dizer que você vai estar à busca de biomarcadores, mas achar um biomarcador é uma coisa bem difícil, não é uma coisa que se acha assim tão facilmente, e não num estudo unicêntrico, né? Imagino que tenha que ser um estudo multicêntrico, né? E você cita a colaboração aí da professora na Unifesp. Então, acho bastante complexo esse estudo aí de encontrar biomarcadores com potencial alvo terapêutico. Não é que não acho válido, eu acho válido, mas não que seja somente feito num centro só, tá? E se isso realmente for, de fato, o que você vai trazer de contribuição e que é diferente do que a sua supervisora faz. Então, você poderia me contar um pouco quem é a Daiane? Porque, mais uma coisa também, quando você falou lá da disciplina de pós-graduação,
eu vejo claramente que na extensão você é super animada, você tem planos de fazer coisas novas, coisas da IN. Mas na pós-graduação você fala que você vai querer contribuir, colaborar em disciplinas já existentes. Mas então, qual que é a disciplina que você propõe, né? Quem é a da N na pós-graduação também? Então, a primeira parte da pergunta seria quem sou eu no meu projeto, né? É, Então, apesar desse projeto ser desenvolvido, né, há mais de 10 anos dentro do laboratório da professora Luciene, que é um projeto que sou eu não consigo imaginar, talvez eu não tenha conseguido passar isso na apresentação, né? Mas é um projeto que, independente do ponto que eu estivesse dentro da minha jornada, ele está muito relacionado a quem eu me tornei. Então, durante o mestrado, eu tive muitas dificuldades para desenvolver esse projeto, que está relacionado diretamente, né, à SIC, e foi ali que eu consegui ver que eu era capaz de ser uma boa pesquisadora, né? E durante o meu doutorado, onde eu não tive contato com esse projeto especificamente, porque por causa da pandemia, né, tudo o que eu contei no memorial, então eu não consegui desenvolver tão bem esse projeto durante o doutorado, mas ainda assim eu estava sempre ali tentando procurar fazer algo dele. Com relação à minha contribuição dentro do projeto, eu gosto muito das análises ômicas, eu tenho muito interesse, inclusive durante, né, o pós-doutorado agora, eu tenho corrido atrás de parcerias para poder fazer essa parte de proteômica e metabolômica, que inclusive já está rodando junto com a professora Marina Amaral, de um outro projeto, e não especificamente desse projeto que eu estou propondo. Então, o que me diferencia, apesar de ser um projeto muito similar ao que eu já tenho feito, é essa parte das ômicas. Então, analisar de maneira mais ampla as diversas vias que estão relacionadas, obviamente, à SIC e o sistema renina-angiotensina, e isso vai me trazer um diferencial comparado com, por exemplo, a minha supervisora, a Luciene. E com relação à pós-graduação, eu penso muito no ensino. Então, durante o período que eu dei aula como professora substituta, foi um período onde eu me encontrei. Então, eu sempre achei que eu fosse ser pesquisadora e nunca imaginei que a docência seria para mim. Mas durante o período onde eu me tornei professora, foi um momento de encontro mesmo. Então, eu digo que eu tenho um amor muito grande pela ciência, mas eu sou apaixonada pelo ensino. Então, o que eu gosto de fazer é estar em sala de aula, eu gosto de ter contato com os alunos, eu gosto de tentar entender a melhor forma de passar o conteúdo para eles. Então, por exemplo, essas análises de metodologias ativas, tudo isso eu fiz durante o processo, né, de professora substituta e eu vi que funciona. Então, o que faz os meus olhos brilharem mesmo agora, eu amo pesquisa, mas o ensino é o que me move. Então, a minha contribuição não só a minha contribuição para o ICB, é claro, para além da pesquisa, é a parte do ensino. Então, eu amo dar aula, eu amo estar em sala de aula. E o contato com os alunos, isso acaba se refletindo também dentro do laboratório, né? Então, quando a gente está ali na bancada com o aluno, ensinando um novo experimento, também é muito interessante. E isso também é uma parte que eu adoro da ciência. Então, para além do projeto de extensão, que eu também acho o máximo a gente ter contato, ver a carinha das crianças quando a gente explica sobre coisas que são tão difíceis de entender dentro da sala de aula, mas quando a gente consegue passar isso com mais facilidade para eles e ver que eles estão entendendo, assim como também os alunos da graduação, quando eles estão entendendo o que a gente está tentando explicar, é muito gratificante e é o que realmente faz o meu coração pulsar mais forte. Se você ama tanto assim o ensino, por que então não propor uma disciplina sua de pós-graduação? Sim, desculpa, eu acabei não completando, exatamente. A segunda parte que eu propus ali, da parte do ensino da pós-graduação, é a disciplina de rim e hipertensão. Então, essa disciplina é focada, então, em como o papel do rim no desenvolvimento da hipertensão é importante e trazer um maior aprofundamento, não só das vias que eu estudo, mas de outras vias que estão relacionadas ao processo de hipertensão e disfunção do rim a longo prazo. Tá certo. Obrigada, Daiane. Obrigada. Oi, bom dia, Bom Daiane. dia. Parabéns pela apresentação, tá? Obrigada. Eu acho que muito já foi, né, mencionado sobre essa questão da translacionalidade, né, do seu projeto, né, que carece de alguns pontos importantes. Então, mais refletindo sobre isso, talvez pelo que você apresentou e que você tentou puxar, né, essa ideia do receptor solúvel da renina e uma possível ação,
né, para aumentar o recrutamento de macrópodes, pode ser uma linha que você possa usar para reestruturar, tá, as suas ideias e que possa gerar um viés de translacionalidade, que é o que, vamos dizer assim, é um dos centros, né, da questão, além, obviamente, dos aspectos farmacológicos. Digo isso porque, obviamente, já tem dados clínicos mostrando, né, a diferença desses receptores em diferentes grupos de pacientes que recebem, né, são hipertensos ou não, etc. E isso está muitas vezes associado, como você falou, à disfunção renal e à implementação de determinadas doenças, né, crônicas e etc. nesse órgão. Então, sendo assim, acredito que se você reformular por uma abordagem que você possa focar, né, esse aspecto, por exemplo, né, o estudo de substâncias que possam estar agindo ali para evitar o recrutamento, né, ver os modelos direitinho que modulam ou não, você possa, né, assim, sair um pouco, né, do que você vem fazendo, né, todos esses anos, né, e abrindo uma linha com um caráter mais farmacológico e que te dê essa possibilidade de extensão, né, para estudos clínicos. Mas, assim, parte da sua resposta foi que você não poderia, vamos dizer assim, como se fosse colocar propostas, né, em cima de grupos que você não tem colaboração, mas na pesquisa é isso que a gente acaba fazendo muitas vezes, quase o tempo todo, né? Às vezes a gente está para responder uma pergunta, a gente vê determinadas barreiras que a gente tem que mudar de caminho. E a gente, antes não tinha uma colaboração, a gente tem que correr para se envolver com outros tipos de experimentos, com outros grupos, com outras análises para responder aquela resposta, tá? Então, acho que você pode e deve sim estruturar, né, colaborações com outros grupos, mesmo que você já não tenha elas formalmente, mas não quer dizer que você possa buscar, até porque, né, como disse, um dos objetivos da vaga é essa questão de você conseguir depois aplicar de fato, tá? Então, Bom, é mais diante de tudo que foi falado, tá? Uma sugestão para você olhar neste ponto que, de repente, pode mudar um pouco do caminho que você vem fazendo, tá? E para essa questão. Mas falando, né, de um pouco dessa questão do seu memorial, e que foi bem diferente realmente assim o que você colocou no seu memorial, né, e para sua apresentação, né, sua apresentação você tentou trazer um pouco mais estruturada, esses elementos que você pretende fazer, mas dentro dessa lógica, o que me chamou um pouco a atenção foi o seu número de publicações até o momento, que não é muito grande, né? E para diversas questões de desenvolvimento como pesquisador, como um simples credenciamento numa pós-graduação, obtenção de recursos, isso também está associado com a produção, principalmente que para algumas análises a gente não tem essa oportunidade que estamos tendo aqui, que é conversar um pouco com você, tá? Então, basicamente, o que ele vai ver é o projeto que você escreveu, né? E aí, como, né, a professora Luciana já falou muito bem, né? Aí você tem que estruturar a proposta, amarrar direitinho para você poder convencer no ponto associado com aquele tipo da chamada, e o seu currículo, de uma forma geral, tá? Então, como é que você acha que você pode vencer as barreiras, né? Sabendo que estamos num mercado extremamente competitivo, né? E que esse fator, né, de ter mais publicações acaba sendo importante, né? Não, obviamente, esquecendo a qualidade das publicações. Mas gostaria de te ouvir nesse sentido. Com relação ao número de publicações, sim, isso é um problema no meu currículo. Apesar de trabalhar em vários projetos, para além desse que eu trouxe para cá, a gente está tendo uma dificuldade grande de conseguir publicar, então agora eu tenho 4 artigos em revisão. E isso tem impactado, mas independente do que está acontecendo agora, né, minha carreira não começou hoje, minha carreira começou há 10 anos atrás. E aí, o que eu reflito pensando no que aconteceu foi talvez uma certa
Não vou dizer que eu não sabia, mas talvez eu não entendesse a importância da publicação dos artigos no âmbito da carreira docência, né? Então, como eu comentei anteriormente, quando eu ingressei na pós-graduação, eu tinha muito interesse em fazer pesquisa. E talvez isso tenha, de certa forma, me cegado para não conseguir enxergar o que vai para além do que está dentro do laboratório, que é fazer os experimentos. Então, escrever artigos, agora no pós-doutorado, por exemplo, eu tenho participado de editais, então eu tenho feito essa parte de escrever projetos para que eles sejam submetidos. Então, isso é uma defasagem do meu currículo que eu tenho corrido atrás agora. Na verdade, não agora, desde o final do meu doutorado, em 2022, 2023. Mas sim, eu sei que é um problema, né? E qual foi a outra pergunta? Desculpa. Não, Era isso, basicamente né? foi essa. Isso. Obrigado. Claro. Obrigada. Acho que já foram. Eu li com muito interesse seu memorial, sua trajetória bonita de formação, de mudança no laboratório, ganho toda essa expertise e que congrego, inclusive, nessa visão de projeto, da importância que é a hipertensão arterial, né, e de se buscar alvos novos, né, que ganhou até destaque também aí no jornal, como você mesmo pontuou, né, na mídia, porque é realmente uma coisa que chama a atenção da população. Mas aí a gente tem uma questão que o perfil da vaga é farmacologia, né? É pesquisa translacional. E, evidentemente, a farmacologia ela se calcula em estudos de sistemas biológicos, mas também é fármaco, né? Então, existe essa questão aí. Por outro lado, você me traz que eu queria que você pontuasse como que isso se encontra na sua trajetória, no seu currículo, né? E aí, junto a isso, eu vejo que você traz como uma proposta, dentro dos objetivos do seu projeto, trabalhar uma abordagem ômica. Parece uma pergunta redundante em relação ao que a professora já fez, né, Emílio? Mas não exatamente. Na verdade, a minha pergunta é: ômico é muito geral. O que é ômico objetivamente? E porque a gente espera que o candidato que venha para o instituto como um docente, ele traga uma expertise. Ele deixa de ser um acumulador de conhecimento, que a gente, na verdade, nunca deixa de ser, né? Ao longo da nossa trajetória, até o nosso fim, a gente está sempre aprendendo, mas a gente espera que a pessoa traga uma expertise. Você me traz como objetivo fazer técnicas ômicas, só que eu não entendia nem qual técnica ômica, objetivamente, e nem qual é a sua expertise com técnica ômica, para que você possa trazer a unidade. Porque colaboração é super importante, nacional e internacional, super, não se faz ciência isolado. Mas você tem que trazer a sua expertise diferencial para a unidade. Então, eu queria que você me falasse sobre isso. Obrigado. Bem, a minha expertise na parte de ômicas, ainda é baixa, porque agora no pós-doutorado que eu estou tendo mais acesso a elas. Então, como eu comentei no memorial, tem um projeto do meu doutorado, né? Na verdade, é um braço do projeto do doutorado que analisa a parte metabolômica, né, a nível renal, então, como os metabólitos da molécula que eu testei durante o meu doutorado, né, o cafestol. Então, a minha expertise em ômicas ainda é baixa. Agora, com relação ao que eu posso fornecer de novo dentro do ICB, é o fato que durante o meu mestrado e o meu doutorado, todos eles foram feitos na área de fato farmacológica. Então, eu testei moléculas e vi o potencial delas em prevenir lesão renal aguda, ou então prevenir o estabelecimento da doença renal crônica. Então, eu sei que eu entendo da parte farmacológica e, durante o processo de desenvolvimento desse projeto, eu possa incluir essa minha expertise, por exemplo, testando moléculas de possíveis colaborações que eu posso fazer ao longo do desenvolvimento do projeto. Professores, mais alguma questão? A gente tem mais 2 minutos. Então tá bom. Daiane, muito obrigado. Obrigado a todos aqui presentes. A gente vai dar um intervalinho aí de até uns 5 minutos para retomar com o próximo candidato. Candidata, no caso.